estrofe parece ser bastante triste e depois o coro parece ser alegre. Porquê? Porque o título diz Novo canto há em meu ser. Que nós realmente, sobretudo no coro, possamos cantar com alegria e todos juntos possamos fazer um novo cântico no nosso coração também. Hino 488. Vamos continuar estes momentos de louvor, expressando o nosso desejo de estar além de um céu azul. É esse hino que nós vamos cantar, Além do Céu Azul, número 491.
Cantar a estrofe do hino número 593. Ao orarmos, Senhor. Santo, 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 és tu, Deus glorioso e poderoso. Graças e louvores te damos, Senhor, nesta manhã de sábado. Graças, Senhor, te damos pela vida e saúde que nos concedes. E te pedimos, ó Pai, a bênção do teu Espírito nesta hora, para que cada um, Senhor, para que eu e os meus irmãos, aqui reunidos na tua casa de oração, possamos ser preenchidos pelo teu poder e pelo teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Para dar continuidade ao culto desta manhã, vamos cantar o hino número 486, 486, Sal da Terra. Santo,
Vamos todos aqueles que podem ajoelhar-nos para orarmos ao Senhor. Querido Pai, está nos altos céus, é com humildade, Senhor, que esta manhã nos ajoelhamos perante Ti para louvar o Teu santo nome e para que também nos concedas bênçãos. Agradecemos-te, Pai, a semana que nos deste, a forma como foi conduzida, apesar das dificuldades que certamente cada um de nós teve, de podermos agora, Senhor, nesta manhã de sábado, poder estarmos aqui reunidos na Tua Santa Casa a louvar o Teu santo nome. Queremos-te pedir, Pai, que possas dar uma bênção especial à Carla, pela mensagem que nos vai trazer. Possa ser uma mensagem, Senhor, que enriqueça os nossos corações e que nos faça chegar mais a Ti. Cada um de nós possa refletir esta manhã na sua santificação e no seu modo de vida, Pai. Queremos te pedir também pelos doentes, em especial lembramos-te o caso do filho do pastor Paulo e da Milu, o Levi, que o possas também abençoar e também dar bênçãos aos seus pais. E lembramos-nos também, Pai, de todos os nossos doentes, os familiares que os acompanham, que lhes possas continuar a dar força e ânimo, Pai, nesta luta desigual, porque sabemos, Pai, que enquanto que estivermos nesta terra, estaremos também propensos, Pai, à doença e a todos os males que cada um de nós, Pai, irá ter. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos a chegarmos a pé de Ti, ajuda-nos a ter vontade de louvar o Teu santo nome, de pôr em primeiro lugar, Pai, a Tua vida nas nossas vidas, de podermos demonstrar esse amor que Tens por cada um de nós e o podemos levar a outros, Pai, que ainda não conhecem a Tua palavra. Abençoa-nos neste dia de sábado e obrigada mais uma vez no Teu santo nome. Amém. Como é habitual, vamos dar seguimento ao culto desta manhã, através da recolha dos dízimos das ofertas, dando prioridade primeiro às nossas crianças. E gostava de relembrar que a oferta de hoje é para o Fundo de Igreja Local, Nacional e Mundial. Sejamos generosos, assim como Deus é connosco, são os votos para esta recolha de ofertas.
Santo e amado Pai, queremos agradecer, Senhor, por estas ofertas e por estes dízimos que aqui foram doados, Senhor. Pedir que o vosso Santo Espírito também possa iluminar quem, fortalecer quem doou e possa também, Senhor, guiar quem vai conduzir estas ofertas, Senhor. Peço-vos, agradeço em nome do vosso Santo Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, prezados irmãos. Hoje queria dar um agradecimento aos nossos dons de alegria que nos disseram uma mensagem muito importante. Devemos sorrir. Sorrir gratos a Deus por tudo quanto Ele faz por nós, na nossa vida, por tudo quanto Ele tem feito ao longo desta semana. O nosso coração também se encontra um pouco pesado e triste pelo que aconteceu com o Levi, mas também estamos gratos, porque dentro dos piores possibilidades que poderiam haver, o Senhor concedeu que não fosse uma tragédia. Por isso, devemos continuar a dar graças e ficar gratos ao Senhor por tudo quanto Ele faz por nós. Eu esta manhã estou muito nervosa, porque é sempre normal, quando vamos falar, ficarmos nervosos. E hoje não é exceção. Estou nervosa, já deixei cair o comando e mais coisas irão acontecer, portanto, os irmãos perdoem essas pequenas falhas, porque às vezes eu e a tecnologia não somos amigos. Esta manhã eu queria falar sobre um tema que foi um tema sobre o qual eu estive a estudar. Há umas semanas eu fiz uma reunião de oração aqui em Canelas, que era sobre não perder a fé, preservar a fé. E não sei, desculpa, se está a projetar? Está. E então, eu fiz essa pregação sobre preservar a fé
e foi um resultado de um estudo que eu tinha feito, um estudo pessoal que estava a fazer da Bíblia. E a recepção dos irmãos que estiveram presentes nessa reunião de oração foi muito boa e todos eles ficaram muito felizes e muito contentes pela mensagem que receberam. Então hoje de manhã eu também trago um estudo que é o reflexo de um estudo que eu tenho estado a fazer sobre a Bíblia. Sem dizer quem, mas eu fiquei tão feliz porque houve uma jovem que me disse que graças a essa reunião de oração respondeu certo numa aula de história a uma pergunta que lhe foi colocada. Ou melhor, que foi lançada à turma e só ela soube responder. Então, estudar a Bíblia não é como muitos acreditam que nos torna pessoas mais mente fechada, pessoas mais, não é assim, quadradas. Não, estudar a Bíblia abre-nos os horizontes e mostra-nos coisas fantásticas. O tema desta manhã é a Igreja Remanescente ou Laodiceia. É uma pergunta. Irmãos, porquê que nós, que somos, ou dizemos ser a Igreja Remanescente, ao mesmo tempo também dizemos que somos Laodiceia? Não parece um pouco contraditório? Remanescente e Laodiceia não parecem ser coisas opostas? Ou seja, quando nós falamos de remanescente, nós temos ideia o povo que permanece fiel até à volta de Jesus, um povo que houve sempre e que sempre existirá, e quando lemos Laodiceia, o que é que nós nos lembramos? Das partes negativas. Então, vamos um pouco esta manhã refletir sobre esta questão, remanescente ou Laodiceia. Eu fui ver ao dicionário o que seria remanescente, para termos uma definição. E o remanescente é o resto, o que sobra, o que sobeja, depois de nós tirarmos uma parte de um todo, ficamos com o resto, não é? Temos uma parte, então, que é preservada, é um remanescente. Esta temática do remanescente atravessa a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Como outros temas que existem na Bíblia e na Palavra do Senhor, que são transversais a toda a Palavra de Deus, nomeadamente a vinda de Jesus, a promessa de Jesus, todo o tema do amor de Deus, que também atravessa a Bíblia de um ponto ao outro, também temos remanescente como sendo um assunto, um tema que vai atravessar a Bíblia desde o Gênesis até ao Apocalipse. E sabem, irmãos, que estas palavras que derivam de remanescente, ou outras palavras que são semelhantes ou próximas, sinónimos de remanescente, estão escritas na nossa Bíblia e têm 6 raízes no hebraico. E essas 6 raízes hebraicas vão dar lugar a palavras similares, que embora sendo parecidas, não são a mesma coisa. Isto é só para a vossa curiosidade. Temos shahar, permanecer ou restar, palat, que significa escapar, malat, escorregar, yatar, ficar, sobrar, zarab, escapar e achar, atrasar ou demorar. Mas destas raízes, shahar é aquela que é mais comumente usada para quando falamos do povo como um povo remanescente. E sabem, irmãos, quando nós pensamos no povo remanescente, nós temos que começar desde o Éden. Depois de Adão e Eva terem sido expulsos do Éden, eles foram conduzidos, foram levados para fora e tiveram uma descendência. Então, os filhos de Adão e Eva, primeiro Abel, depois Caim e por fim Sete, nós temos esta descendência. Quando Caim matou Abel, Satanás instigou esse primeiro homicídio para que dessa forma o remanescente, aquele que viria calcar a cabeça da serpente, não viesse. E dessa forma Satanás pensou, bom, se eu eliminar esta raiz, eu vou conseguir eliminar quem? O remanescente. Mas não foi isso que sucedeu, porque Deus suscitou um novo fruto do casamento de Adão e Eva, que foi Sete. E de Sete vem a genealogia Enoque, que foi transladado. Temos Metusalém, temos, entre outros, não é? Lameque, e depois temos quem? Temos Noé. E qual era a verdade que Noé pregava durante 120 anos? Qual foi a verdade que Noé pregou? Noé pregou o fim do mundo através de um dilúvio. Eu não sei se está muito visível, mas nós vemos que ele pregou e Deus fez-lhe esta promessa.
Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até às aves dos céus, e foram extintos da terra, e sobrou somente Noé e os que com eles estavam na arca. Deus viu que no mundo o homem era só continuamente mau. A transgressão do povo era tão grande, era tudo tão mau, que Deus disse, eu não posso permitir que isto continue a acontecer. Então Deus levou uma mensagem ao mundo. A verdade presente de Noé é, este mundo irá terminar através de um dilúvio. 120 anos ele pregou e, apesar das milhares de pessoas, e ontem nós tivemos uma reunião de companheiros em que falamos sobre os eventos finais e o Sebastião falou sobre uma aproximação de quantas pessoas existiriam na altura de Noé. E eram muitas, irmãos. Eram muitas, eram milhares de pessoas. E dessas pessoas todas, só 8 se salvaram. Só 8 aceitaram individualmente este concerto com Deus. Aceitaram ser o remanescente. Eles tinham uma característica, eles queriam realmente seguir a Deus. Mas nós sabemos que, apesar de Noé ter sido o resto, aquilo que Deus retirou daquele mundo e colocou depois no mundo à parte, Noé, ainda assim, sendo o remanescente, ele também caiu e vacilou. Nós sabemos que Noé se embriagou, sabemos que Noé fez coisas que não eram corretas. Deus, evidentemente, terá perdoado mediante o arrependimento de Noé, mas mesmo no início, esse remanescente que Deus retirou não era perfeito. Temos depois Abraão. A descendência de Noé, Cão, Jafé e Sem, só Sem foi aquele que permaneceu fiel. Os outros construíram o quê? Uma torre de Babel. Como é possível, irmãos? Como é possível que eles tenham estado presentes naquele momento em que Deus destruiu o mundo com o dilúvio? Os resgatou de forma maravilhosa e ainda assim, mal saíram da arca e construíram um altar, sacrificaram um cordeiro e fizeram um concerto com Deus. Ainda assim, aqueles que tinham visto tudo isto decidiram construir, ele e os seus descendentes, uma torre para, através das suas obras, se salvarem e, através dessa torre, nunca mais morrerem num dilúvio. Sem permaneceu fiel a Deus. E é dessa descendência, dessa linhagem de Sem, que surge Abraão. Mas nem mesmo a descendência de Sem estava, estava fora de perigo. Porque Abraão, Deus diz a Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te designar. Porquê? Porque o culto que os seus familiares praticavam era um culto errado, era um culto distorcido. Eles já não adoravam a Deus. Eles já não viviam de acordo com a verdade presente que eles tinham, que era Deus é o Criador de todas as coisas. Então nós vemos aqui que Deus faz o concerto com Adão. Ele teve que retirar daquilo que tinha sobrado um outro remanescente. Sai, Abraão, da tua terra. E diz-lhe, sendo, pois, Abraão de idade 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, sê perfeito. E eu porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. E Abraão, que foi o remanescente, retirado da parentela dele, da descendência de Sem, ele também errou. Toda a gente conhece a história de Abraão. Sabe como ele errou 2 vezes, dizendo que a sua esposa, na verdade, era só sua irmã, que não era sua esposa, e esse ato de mentira, um ato condenado por Deus, ele vacilou, ele caiu, ele teve medo, não confiou inteiramente em Deus. E também Abraão foi um remanescente que pecou. Depois de Abraão, nós temos Isaac. E o concerto foi feito também com Isaac. Ele diz, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E continua, de Isaac vem José, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra, para conservar um remanescente e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, porquê é que Deus permitiu que José fosse levado para o Egito? Porquê é que Deus permitiu que tudo isso passasse na vida de José, ele estivesse preso
e depois fosse servir como vice-presidente, vice-ministro do Egito. Porque Deus queria preservar um remanescente. Mas sabem, irmãos, o concerto até esta altura no Antigo Testamento era feito com pessoas, eram famílias patriarcais. E o concerto era feito com essas pessoas. Mas depois de retirado o povo do Egito, Deus decide fazer um concerto não com uma pessoa, mas com um povo, com uma comunidade. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Desta vez, Deus faz um concerto com uma comunidade. Indo ao Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos àquele povo e ordena-lhes que eles sigam este concerto, que seria um concerto para a sua própria segurança, seria um concerto para o seu próprio bem, e que eles seriam um povo escolhido, um povo que iria levar uma mensagem daquela época. Eles tinham a verdade presente. E a verdade presente do povo de Israel era, mais uma vez, que Deus é o Deus Criador, que Deus é um Deus de amor. E é exatamente o que está aqui. Só o Deus deve ser adorado. Esta era a particularidade daquele povo naquele tempo. Aquele povo distinguia-se de todos os outros que estavam ao seu redor, porque eles mantinham não verdades novas. Esta verdade não era nova, esta verdade já vinha do Éden, que Deus é o Deus da criação, Deus é o Deus Todo-Poderoso, só Ele deve ser adorado. E esta verdade vinha desde o Éden. Então o remanescente não traz nada de novo, o remanescente vai buscar verdades que estão esquecidas, mas que existem desde o início dos tempos. Mas nós sabemos, depois do povo, depois de Moisés ter subido ao Monte Sinai e o povo ter ficado cá embaixo, ele demorou 40 dias lá em cima, estando com Deus. E o que é que o povo decidiu fazer na ausência de Moisés? Tinha passado muito pouco tempo desde que Deus os tinha livrado de forma magnífica do Egito. E o que é que eles decidiram fazer? Provavelmente, Moisés morreu. Subiu à montanha e pode ter sido consumido pelo Deus Santo e ele poderá ter aparecido e nunca mais vai descer. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos construir um bezerro de ouro. Uma forma de adoração trazida de outros povos, influenciados pelos egípcios, onde tinham vivido em cativeiro durante muitos anos, e eles foram imitar e foram prestar adoração a outros povos, a outros deuses, neste caso, através de um bezerro de ouro. Como é que nós temos memória tão curta? Eles tinham acabado de fazer um concerto com Deus e eles já estão a construir um bezerro. E mais à frente, eu não vou ler todos os versículos bíblicos, porque esta manhã eu trouxe muitos versículos. Eu ontem falei aos jovens, aos companheiros, para trazerem uma caneta e um lápis, uma caneta e um papel, desculpem, ou um lápis e um papel, para apontarem os versículos, para depois em casa poderem fazer esta linha de pensamento e poderem construir até uma linha temática ao longo de toda a Bíblia. Mas nós vemos que o povo caiu de forma tão vil, de forma tão degradante, que eles passaram a adorar as estrelas e o deus Malcã. Eles também adoraram o deus Baal. Nós vemos que Elias, ele quando esteve no Monte Carmelo, ele tinha lá muitos sacerdotes, que eram sacerdotes de Baal. Portanto, era uma adoração que estava disseminada por todo o povo. Mais tarde, houve inclusive paganismo nos próprios átrios do templo. Porquê? Porque havia mulheres que choravam por Tammuz, um outro deus. E outros estavam dentro do templo, mas estavam a adorar o sol, voltados para este. E pior, dentro do templo, nas próprias paredes do templo, os sacerdotes haviam pintado outros deuses, outros ídolos. E tudo isto está em Ezequiel. Muito mais poderíamos falar do povo remanescente. Israel era ou não era o povo remanescente? Era sim. E, no entanto, eles tiveram uma apostasia espiritual tremenda. Fizeram coisas terríveis. Deus teve que os levar em cativeiro para outras terras, para Babilónia, Medo-Pérsia e por aí fora, porque eles não aprendiam de uma outra maneira. Não era por
falta de verdade que este povo se perdia e se corrompia. Eles tinham a verdade. De tal forma, este acontecimento esta forma de estar do povo de Israel era tão grave que Isaías chega a escrever o seguinte no primeiro capítulo de Isaías: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até à cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Que terrível! Que terrível dizer isto acerca do povo de Deus. Toda a cabeça estava enferma, todo o coração estava fraco. Esta era uma advertência para quem? Para os ninivitas? Para os cananitas? Não, era para Israel. Era uma advertência para o seu próprio povo. E nós vemos que Deus enviou profetas para alertar o povo da sua situação espiritual, de como eles estavam longe da verdade. Eles estavam muito longe dos desígnios de Deus. Agora eu não coloquei aqui, mas se quiserem me acompanhar, eu vou abrir a Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 4 e versículo 2. Isaías 4, 2. Através dos seus profetas, Deus traz a mensagem ao povo que era o seu povo escolhido, o povo do concerto. Vocês estão longe da verdade, mas eu trarei no meio de vós um remanescente. A verdade do remanescente nunca foi esquecida e Deus nunca esqueceu essa realidade. E Ele alertava o povo através dos profetas acerca disso. Isaías 4:2 podemos ler: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Deus estava a suscitar um novo remanescente. Dentro do próprio remanescente, haveria aqueles que não iriam vacilar. E Deus diz também que um dia iria trazer um renovo, alguém novo, para trazer a verdade novamente. Em Isaías 11, versículo 1. Isaías 11, versículo 1. Isaías volta a profetizar a vinda desse renovo. E ele diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ou seja, alguém haveria de surgir trazendo a mensagem que aquele povo corrompido há muito tinha esquecido. E se nós formos a Isaías 53, versículo 2, Isaías 53, 2, diz-nos o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ao fim destes 3 versículos, já sabemos quem era o renovo, quem é que Deus iria trazer para suscitar uma alteração nesta apostasia. Seria Jesus, o renovo, aquele que viria da raiz de Jessé, aquele que traria a verdade e que mudaria também a própria verdade presente. Então, podemos concluir que a Igreja remanescente, enquanto comunidade que deveria ter conquistado o mundo pagão com o Evangelho, com as boas novas, com a verdade presente, viu-se, em vez disto, conquistada pelo povo pagão. Ou seja, eles deviam ter influenciado o mundo e foi o mundo que os influenciou e os mudou. Eles receberam inúmeras oportunidades para cumprir as condições do concerto e, no entanto, o remanescente falhou continuamente. No entanto, Deus abandonou este povo remanescente? Deus abandonou Israel? Não, Deus não abandonou Israel.
E nós vimos estas passagens no Antigo Testamento de como este remanescente, e muitas mais existem, mas não vou lê-las todas esta manhã, vemos que Deus foi sempre alertando e suscitando. Entre os profetas Baal havia Elias. Ele estava sozinho, ele estava triste, ele fugiu com medo de ser morto, e no entanto Deus disse-lhe: não fiques assim, não fiques tão desesperado, tu não és o único, há ainda uns que restaram. Houve 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Há um remanescente que ficou. Não te preocupes. O povo foi levado cativo para a Babilónia. E, no entanto, Deus continuou a dizer: há alguém fiel mesmo entre outros povos. E esse quem era? Era Daniel e os seus amigos. Muitos mais haveriam. Mas a Daniel nós temos essa confirmação. Havia e houve sempre um remanescente. E no Novo Testamento, há também um remanescente? Nós vimos até agora alguns versículos em Isaías que falavam sobre Jesus. Jesus que veio da raiz de José. Ele que era da casa de Judá. E este versículo que nós podemos encontrar em Jeremias 23:5 diz-nos: eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um remanescente justo. E sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. E podemos ler também, relacionados com este versículo em particular, Apocalipse 22:16. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 22:16. Apocalipse 22:16. Como sabemos que Jeremias estava a falar de Jesus? Como é que nós sabemos? Em Apocalipse 22:16 podemos ler: eu, Jesus, portanto, Jesus que estava a falar com João e a ditar esta carta, diz: enviarei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz. A raiz de que fala? Eu sou essa raiz. Eu sou esse renovo. Então Deus sempre teve presente a mensagem a dar ao mundo. E ainda que a maior parte pudesse apostatar, havia sempre um remanescente fiel. Mesmo um remanescente dentro de um remanescente. E agora, no Novo Testamento, após a morte de Jesus, como é que Deus fez esta aliança, dado que os judeus abandonaram de forma irrevogável a verdade presente? A verdade no tempo após a morte de Jesus, a verdade presente era que Jesus era Filho de Deus, ele tinha vindo morrer pelos nossos pecados e para salvar a humanidade. E a verdade mantinha-se, a verdade anterior. Deus é o Criador e só Deus deve ser adorado. Portanto, à medida que nós avançamos no tempo, a luz que é dada a este povo remanescente vem a aumentar. Se no início era só que Deus deve ser o único a ser adorado, agora a luz é maior. Agora nós temos Jesus. Agora a luz diz-nos mais, diz-nos que nós devemos saber que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus morreu por nós. E é essa a mensagem que este remanescente de judeus e gentios, judeus convertidos e gentios, tinham aceite e deveriam pregar ao mundo. Podemos ler em Romanos 9:11, diz-nos o seguinte: também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Assim, pois, também agora, neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Este remanescente que Deus suscitou, depois da comunidade judaica não ter aceito a verdade de que Jesus era o Messias, este remanescente que Deus suscitou também não era perfeito. Podíamos ler Atos dos Apóstolos e encontrar muitas coisas imperfeitas.
mas eu vou-vos indicar algumas para nos lembrarmos. Ananias e Safira. Lembram-se da história deles? O que é que eles fizeram? Venderam uma terra, prometeram que o valor da venda da terra que iriam dar para a igreja, ninguém lhes pediu isso, foi um concerto, um acordo, uma promessa que eles tinham feito entre eles e Deus, mas fizeram essa promessa. E depois, quando viram o valor todo que tinham recebido, era um bocadinho difícil, não é? Era um bocadinho complicado entregar todo aquele dinheiro. E então decidiram falar e dizer que afinal venderam por menos para ficar com algum. O problema aqui não é a questão do dinheiro, o problema aqui é a questão de terem mentido e de se terem furtado a um acordo, a uma promessa que tinham feito com Deus. E daí, o que é que aconteceu? Eles morreram. Parece doloroso, não é? Se hoje nós também fôssemos condenados e o nosso pecado fosse condenado na hora, é penoso, é difícil. Mas também entre os grandes apóstolos, nós tivemos erros e problemas que nós, se calhar, hoje em dia também vivemos. Paulo e Barnabé, o que é que lhes aconteceu? Eles ambos eram missionários, eles iam levar o Evangelho aos gentios e houve uma altura em que Paulo e Barnabé se desentenderam. Eles desentenderam-se, entraram ali em incompatibilidades a respeito de Marco e ficaram tão zangados um com o outro que foram cada um para o seu lado. Então, até neste povo remanescente, mesmo após pouco tempo de Jesus ter morrido, e nós dizemos muitas vezes, quem me dera ter vivido e ter visto Jesus, eu não faria essas coisas, pois bem, nós faríamos sim, porque Paulo também o fez e outros também o fizeram, mesmo tendo andado com Jesus, mesmo tendo estado com Jesus. Era este remanescente perfeito? Não era. Este remanescente não era perfeito. Quando Paulo foi levado pela segunda vez para Roma, a última vez que ele esteve e que foi julgado perante Nero, ele estava sozinho. Nós podemos ler isso na segunda carta a Timóteo. Ele estava só. Até os seus amigos, até a igreja de Roma, tinha tudo fugido. Então parece que Paulo estava como Elias. Senhor, estou só. Mas Deus também diz, calma. Calma que há um remanescente. Há um remanescente. E esse remanescente tem esta verdade. A verdade de que Deus é o Criador e só Ele deve ser adorado e que o Filho de Deus é Jesus e Ele morreu pelos nossos pecados na cruz. E agora? Nós que encontramos-nos nos tempos do fim, acreditamos nós, quem é este remanescente que existe ou não existe? Somos nós ou não somos? Qual é o remanescente da atualidade em que vivemos? Vamos abrir, por favor, em Apocalipse. Apesar de estar aqui projetado, eu queria, por favor, que pudessem abrir. Em Apocalipse 12, 17. Sabem, irmãos, enquanto vão abrindo em Apocalipse 12, 17, queria vos chamar a atenção para este versículo. Este versículo é muito similar com Gênesis 3,15. Já pensaram? Gênesis 3,15 é muito similar a este versículo de Apocalipse. Porquê? Vamos ler. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra a quem? Ao resto da sua semente, ao remanescente, o que sobrou. E quem são esses que sobraram? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quem é, pois, o remanescente na atualidade? Quem é o remanescente que irá existir, ou pelo menos agora existe? A Bíblia dá-nos algumas evidências, algumas delas não estão tão diretamente assim explícitas como nós estamos aqui, a ver em Apocalipse 12, 17, mas elas estão, por exemplo, em Daniel 7. Elas estão também em Apocalipse 12, vamos ver uns versículos atrás. No versículo 6, que diz: ali no deserto
iria ser alimentada durante 1260 dias. E no versículo 14 diz-nos, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Ou seja, este é um período profético que nos dá uma ideia de quando viria o remanescente. Porque em Apocalipse 17 diz que foi depois do dragão se irar contra a mulher e foi fazer a guerra contra a mulher que foi suscitado o resto da sua semente. E esta semente tem os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, se nós formos ver as profecias, os 1260 anos, porque, como sabemos, esta profecia de 1060 dias refere-se um dia a um ano, nós vemos que a Igreja remanescente só poderia ter surgido depois de 1798. Porquê? Porque foi nesta altura que terminou este período profético, que nos diz que o Papa foi preso, a Ponta Pequena sofreu um corte. Nós sabemos que esta é a altura em que o papado foi levado prisioneiro pelos franceses e aqui cumpriu-se a parte da profecia que está em Daniel 7. Então, se nesta altura se cumpriu a profecia, os 1260 anos, como no próprio Apocalipse 12 nos diz, terminam, então estão reunidas as condições para surgir o remanescente. Isto é muito bom e muito prático para nós podermos, por exemplo, falar a alguém sobre a Igreja Adventista. Porquê a Igreja Adventista e não outras igrejas? Porque a Igreja Adventista surgiu depois desta data. O movimento protestante surgiu antes. Então não poderia ser aquele movimento de Lutero que veio trazer essa reforma, porque não tinha sido cumprido ainda o tempo profético. E mais, porquê que o remanescente é identificado e pode ser devidamente apontado? Porque o remanescente guarda os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento. Ora, na altura em que a Igreja Adventista Sétimo Dia surgiu e começou a ser fundada, também surgiram muitos outros movimentos religiosos. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová. E porquê que não são eles os que têm a verdade e não são eles o remanescente? Porque eles não guardam o quarto mandamento. Então, o remanescente tem que cumprir todos estes requisitos. Ele tem que ser fiel aos mandamentos de Deus. E as outras denominações, ainda que tenham surgido depois dos 1260 anos, não guardam esse requisito. Havia, por exemplo, os batistas Sétimo Dia, mas eles surgiram antes de 1960. Eles não são o povo remanescente. E, por fim, como é que podemos identificar o povo remanescente? Tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Nós sabemos também, através do Apocalipse, o Espírito de Profecia é o dom profético dado aos profetas que iriam surgir. E nós temos em Ellen White esse Espírito de Profecia. Nós temos essa verdade e temos esse testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus não tem só a ver com o Espírito de Profecia. Tem a ver também com a fé de Jesus, a fé de Cristo. O povo que iria surgir, esse remanescente que iria aparecer no final deste tempo, destes 1260 anos, eles teriam uma fé semelhante, uma fé que imitaria a fé de Jesus. Então, irmãos, quando alguém vos apresentar alguma dúvida sobre este assunto, sobre o povo remanescente, lembrem-se, tem que cumprir estes 3 requisitos, senão não pode ser o povo remanescente. E qual é a mensagem presente para este povo remanescente? Vamos recapitular. A mensagem dada no Antigo Testamento, qual era? Deus é o Criador e só Ele deve ser adorado. Depois, no Novo Testamento, depois de Jesus, a verdade presente é Deus é o Criador, só Ele deve ser adorado e Jesus é o Messias, é Ele que nos liberta do pecado, é Ele que nos perdoa os nossos pecados. E agora para a Igreja remanescente. Qual é a verdade da Igreja remanescente? Nós temos que dizer também que Deus é o Deus Criador, Ele é o Deus que deve ser adorado, Ele, em Jesus, é o nosso Messias e
proclamar a mensagem dos 3 anjos e advertir para a última vinda de Jesus. Ou seja, a luz que nós temos, a luz do povo remanescente é quê? Crescente. A luz tem vindo a aumentar. E isto que eu acabei de falar, mais não é do que, vamos abrir Apocalipse novamente, Apocalipse 14. Então diz, temei a Deus, 14:7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O que é que esta verdade nos diz? Deus é o Criador e só Ele deve ser adorado. A segunda mensagem, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Prostituição significa o quê? Apostasia. Qual era a verdade presente? Só Deus deve ser adorado. Só Deus e os mandamentos devem ser guardados. Terceira mensagem. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, que será este sinal a guarda do domingo, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, que mais este povo remanescente tem que fazer do que proclamar a mensagem dos 3 anjos? É a mensagem condensada da verdade presente desde o início do mundo até hoje. Mas sabem, só a Igreja Adventista do Sétimo Dia reúne estas características do remanescente bíblico. Só nós reunimos estas características. Não se deixem iludir, irmãos. Levantar-se-ão profetas no vosso meio, não lhes deem ouvidos. Só a Igreja remanescente cumpre os requisitos que nós analisamos. Só a Igreja Adventista é o povo remanescente. Mas vamos voltar ao início. Eu tinha começado por falar que a Igreja Adventista é o remanescente, muito bem, mas nós também não dizemos que a Igreja Adventista é a Igreja de Laodiceia. Dizemos ou não dizemos? Dizemos. Porque é que nós, que devemos ser o povo remanescente, o povo único, especial, que vai levar e proclamar a verdade presente ao mundo, o remanescente que tem requisitos muito próprios para cumprir, desde a sua fidelidade a Deus, da sua verticalidade, do guardar os mandamentos de Deus, tudo isso representa uma igreja remanescente. Então, como é que nós podemos dizer que a igreja de Deus é também a igreja de Laodiceia? Quando nós falamos em Laodiceia, lembramos logo de quê? Desta passagem de Apocalipse 3:17. Esta mensagem que nos fala à última igreja que está nas cartas às 7 igrejas. E diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. É um contraste muito grande. Como podemos ser o povo remanescente e, ao mesmo tempo, este povo de Laodiceia? Pobre, cego, nu, desgraçado, que não sabe a sua condição, que vive adormecido. Como é que nós, que reclamamos ser o povo remanescente, ao mesmo tempo também dizemos para nos desculparmos? Pois, nós também somos Laodiceia. É possível remanescente e Laodiceia serem a mesma igreja? Sim, é possível e é verdade. Ellen White diz-nos o seguinte, dá bem para ver. Se houve um povo representado pela mensagem de Laodiceia, se houve um povo que representa Laodiceia, então esse povo quem é? É o povo que recebeu grande luz, a revelação das Escrituras, que os adventistas do sétimo dia receberam. Então, sim, nós somos o povo remanescente. Sim, nós também somos a igreja de Laodiceia. Sabem, irmãos, Laodiceia não tinha falta de verdade. Eles tinham a verdade, nós temos a verdade presente. O problema de Laodiceia é a sua falta de santidade. Se nós queremos ser o povo remanescente, então nós temos que preparar o nosso coração, a nossa vida, para termos uma vida de tal ordem santificada a Deus, para não sermos confundidos com Laodiceia. Laodiceia é a última igreja que existe nas cartas em Apocalipse. Depois de Laodiceia, não existe mais nenhuma carta. Vamos ler este texto, está um pouco mais pequeno, mas eu vou ler.
Como povo, Ellen White fala para nós, como povo nós triunfamos pela clareza e pela força da verdade. Então nós somos realmente a igreja remanescente, porque nós temos a verdade presente. Somos plenamente apoiados nas nossas posições por uma quantidade enorme de testemunhos claros das Escrituras. Mas falta-nos muita humildade bíblica, paciência, amor, abnegação, vigilância e espírito de sacrifício. Precisamos de cultivar a santidade bíblica. O pecado prevalece entre o povo de Deus e a clara mensagem de reprovação enviada aos laodiceanos não é recebida. Então pensem comigo, nós somos a igreja remanescente, mas enquanto nós continuarmos sem acatar a voz da profetisa que Deus suscitou para os últimos tempos, da mesma maneira que nós temos Isaías, Zacarias, Jeremias, e eles falavam ao povo e chamavam e exortavam para a sua santificação, chamavam-nos e diziam, arrependam-se, nós vamos ter um renovo e irá tudo ser perfeito se vocês seguirem simplesmente a vontade de Deus. Da mesma maneira que aquele povo tinha profetas que os chamavam à razão, nós hoje também temos, enquanto povo remanescente, voz da profecia. Nós temos Ellen White e os seus testemunhos que nos alertam. Por isso, tantas vezes nós vemos Ellen White alertar, porque nós somos Laodiceia se assim o quisermos. Se na nossa vida não aceitarmos esta verdade presente e não tivermos uma santificação a cada dia. Será que Deus vai deixar este povo? Será que Deus nos vai abandonar? Porque existe no nosso meio, Ellen White diz, o pecado prevalece entre o povo de Deus. Nós não podemos negar isso. Nós não podemos fingir que isso não é verdade. O pecado está no meio de nós. O que é que nós devemos fazer se o pecado está no nosso meio? Devemos extirpá-lo. Devemos eliminá-lo. Começando por onde? Pela nossa própria vida. Começando por mim. O meu processo é pessoal. Eu devo fazer uma reforma na minha vida. Abandonar o pecado. Abandonar aquilo que me separa de Deus. E às vezes são coisas tão pequeninas que nós achamos, não há problema. Nós pactuamos com o pecado. Irmãos, eu peço perdão de estar a dizer isto de forma tão firme, mas é o que eu sinto na minha vida. Eu pactuo com o pecado todos os dias, porque o Espírito Santo me diz, deixa de fazer isto. Deixa esta roupa que não te dignifica e não honra o meu nome. Deixa esta comida que não te faz bem e não te honra e não honra o meu nome. Nós vemos toda a gente lá fora a lançar livros sobre vegetarianismo, a falar das maravilhas do vegetarianismo e mais, do veganismo. E nós sabemos, e sim, mas nós estamos adormecidos, somos pobres, cegos, nus. Não é preciso para já, não é preciso, tem tempo. Nós estamos a clamar, o nosso povo clama paz, paz, quando não há paz. Não há paz. E ontem nós estávamos naquela reunião que houve de companheiros e nós estivemos a estudar, e irmãos, peço muito, orem pelos vossos filhos e pelos jovens da nossa igreja. Estivemos a estudar os eventos finais. Fiquei muito feliz por ver que a maior parte conhecia os eventos que vão suceder antes da vinda de Jesus. E acho que no coração deles, e como houve no coração de todos nós, não existe uma questão de alarmismo, um receio, não vamos fugir e ficar, mas havia uma necessidade de reforma espiritual. Devemos estar prontos, irmãos, porque Jesus, nós estamos a ver os sinais, mas agora o último sinal é a pregação do Evangelho ao mundo. Será que só nos vamos lembrar desta questão quando caírem as 7 pragas, quando já estiver fechada a porta da graça? Não, porque nessa altura já não há nada a fazer. O ímpio continua ímpio e o puro continua puro. Não há mais nada a fazer nessa altura. O momento de reforma é agora. Há coisas pequenas, irmãos, raposinhas que nós temos no nosso coração, que minam a nossa vida. Jovem, tu queres te manter puro nos teus pensamentos e no teu relacionamento com o teu namorado, com o teu cônjuge, e vês filmes que não te dignificam, e vês séries que não elevam o nosso espírito. Tu queres, jovem, resistir ao pecado e, no entanto, frequentas os locais que outras pessoas do mundo frequentam e ouves a música que eles ouvem e fazes o que eles fazem. Então, como é que podemos resistir
até Jesus voltar. Como é que este povo remanescente poderá deixar de ser Laodiceia se nós não acatarmos a voz dos profetas e, neste caso, da mais recente profeta, que é Ellen White? Será que Deus vai dizer, este povo, a Igreja Adventista do sétimo dia, não presta? Como disse ao Deus de Israel, como disse ao povo de Israel, porque ele rejeitou a verdade presente. Será que Deus vai fazer o mesmo connosco? Será que Deus vai deixar a Igreja Adventista e vai dizer, vocês já não são mais o meu povo com quem eu fiz um concerto, vocês já não são mais aqueles que representam a verdade presente? Será que Deus vai fazer isso? Irmãos, não se deixem enganar. Isso não vai acontecer. A Igreja de Laodiceia, imperfeita como ela é, a Igreja de Laodiceia, decaída e necessitada de restauração, é a Igreja que vai permanecer até à segunda vinda de Cristo. Amém? Amém. Esta Igreja vai permanecer, irmãos. Não sejamos levados por ventos de doutrinas, não sejamos levados por falsos profetas. A reforma tem que acontecer no nosso meio. A reforma começa, como eu disse, por cada um de nós. E quando cada um de nós fizer uma reforma na sua vida, então aí sim a chuva soroda irá cair e nós seremos reavivados, iremos pregar com força o Evangelho. Haverá uma sacudidura. E aqueles que continuaram a ser laodiceanos, aqueles que continuaram a não acatar a verdade que Deus nos deu, esses sim irão sair nessa altura da Igreja. Mas não será a Igreja destruída. A Igreja irá permanecer. Ellen White, eu vou citar aqui 2 textos de Ellen White, 3 aliás. Irmãos, não se deixem levar por ideias de uma reforma fora da Igreja. A reforma irá acontecer sim. E começa por cada um de nós dentro da Igreja. Não se deixem levar para outros lugares só porque nós pensamos toda a gente aqui está perdida e agora Deus vai suscitar um novo povo. Dentro do remanescente, há um remanescente, aquele que não se deixou corromper por ser pobre, cego e nu e desgraçado. Há um povo e Deus está-nos a dizer que esse povo, como aconteceu no passado, ele irá permanecer até à vinda do Senhor Jesus. Como povo, triunfaremos. Desculpem, estou a ler o texto errado. Deus na terra. Deus tem na terra uma igreja. É este? Não, também não é este. Eu bem disse, eu avisei. Cuidado, irmãos, que eu engano muitas vezes nestas coisas, não é? Ok. Embora existam, eu vou ler ali. Embora existam males na igreja e tenham de existir até ao fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja há de ser, nestes últimos tempos, a luz do mundo, a um mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil, defeituosa, precisando de ser repreendida, advertida, aconselhada, é o único, irmãos, é o único objeto da terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. Deus tem na terra uma igreja que é o seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos, e Ele está guiando, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é a igreja triunfante. A igreja de hoje, que é a igreja militante, que luta pela santificação diária, não é a igreja triunfante, ou seja, infelizmente nem todos vão ouvir a palavra de Deus e acatar a mensagem de Deus e nem todos irão ser salvos. Nós todos podemos ser salvos porque Deus dá a oportunidade a todos para nos salvarmos, mas nem todos infelizmente acatarão. Há joio entre o trigo. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Foi a pergunta do servo. Mas o pai de família respondeu, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. A rede do Evangelho apanha não só peixes bons, mas também ruins. E só o Senhor sabe quem são os seus. Só o Senhor sabe quem são os seus. Por isso, nós vemos o joio e o trigo misturados juntos dentro da igreja. Mas assim está predito que seja. Assim está profetizado que seja. Porque só no momento de uma sacudidura é que vai ser peneirado e o joio e o trigo serão separados. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha
tapando o muro, restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar atenção, todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, denunciando-a como Babilónia, e nós conhecemos outros movimentos que existem lá fora, paralelos a esta igreja, que acusam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ser Babilónia, Deus diz, essas pessoas estão trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Irmãos, se alguém vos, agora, a partir de hoje, vos interpelar e disser, irmão, o irmão é uma pessoa muito correta, é uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, tem pena que esteja na Igreja Adventista, porque essa não é a igreja verdadeira. Irmãos, saibam, esta é a igreja verdadeira, este é o povo remanescente. Lembrem e guardem estes textos, mostrem aos vossos irmãos, aos nossos irmãos que estão longe deste conhecimento, mostrem-lhes a Igreja Adventista, perfeita, imperfeita e defeituosa como ela possa ser, é a igreja que vai ficar até ao fim do tempo. Deus tem uma igreja e Cristo declarou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Que as portas realmente do inferno não prevaleçam sobre nós. Nós vemos a nossa igreja, como estava o remanescente do povo de Israel, a sofrer com pecado no seu meio, hoje vemos o mesmo. Irmãos, permaneçam firmes na fé. Perseverem na fé. Lutem com Deus por uma santificação diária. Eu digo isto, Senhor, para mim mesmo. Para mim mesma. Eu preciso desta santificação diária. Irmãos, busquemos unidos como igreja o poder de Deus e seremos abençoados com a sua chuva serôdia. Que esta seja realmente o nosso desígnio, a nossa força, hoje e todos os dias. Amém. Agradecemos a Deus a mensagem que a sua serva, a Carla, nos trouxe e que possamos meditar nela a cada dia. Para terminar os serviços desta manhã, vamos entoar as estrofes do hino 506, Fortalece Tua Igreja. Oh
como cantamos. Fortalece a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a abrir o nosso coração à influência do teu Espírito para sermos transformados e pertencermos, Senhor, a esse remanescente que estará pronto quando Jesus voltar. Senhor, toca cada um de nós aqui presente e que cada um, Senhor, também daqueles que não estão aqui presentes, mas que nos assistiram através da internet, possam sentir que o teu Espírito vai tocar os seus corações, para que cada um de nós, Senhor, unidos como família, possamos estar realmente preparados com as nossas candeias acesas para quando Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.